Seja bem-vindo ao Virada, que é o Tech Podcast, o podcast onde a gente fala de tecnologia, de empreendedorismo, de virada de chave. E hoje eu trouxe aqui a nossa PM, a Michelle. Ela cuida de pessoas, cuida dos projetos, cuida das squads e muito mais das pessoas, né, Michelle? E eu vou contar um pouquinho sobre a Michelle. A Michelle tem o grande desafio atualmente de ajudar a gente a tocar os projetos críticos e trazer viradas de chave para acompanhar nossos clientes. A Michelle, ela é formada aqui, é uma ampla carreira dela, né? Ela é formada pela FGV como engenheira de produção, ela tem um MBA em gerenciamento de projetos. Ela já foi sócia, ela já teve uma empresa também, já foi empreendedora, trabalhou no ramo alimentício e ela também gerenciou tanto software como também produção de doces. E ela descobriu que nos dois casos ali tinha uma receita parecida, que a disciplina e a organização fazem toda a diferença. A Michelle é mineira, de BH, terra do pão de queijo, está há 7 anos aqui em Floripa, cidade que abriu as portas para ela. E uma curiosidade da Michelle é que ela tem 2 gêmeas ali, um casalzinho, né? Tem um casalzinho de gêmeos e a Michelle é uma pessoa muito boa e eu trouxe hoje pra gente bater um papo e falar um pouquinho mais sobre a Keltec e você contar pra gente um dos desafios. Seja muito bem-vinda, Michelle. Obrigada, Cássio. Muito obrigada pelo convite. Olha ali, vamos lá. Ô, Michelle, e conta pra gente um pouquinho, porque a sua trajetória começa bem antes da Keltec. Ele já trabalhou em grandes empresas, alguns desafios. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória brevemente, até você chegar atualmente na Keltec. Conta pra gente ali, desde a época que você formou, conta rapidamente pra gente ali. Sim, desde a faculdade, né, eu sempre quis fazer muitos estágios, então comecei muito ali, trabalhei em grandes empresas. Depois que eu me formei, comecei a trabalhar na área da mineração, né, com projetos de grande porte, inclusive, implementação de indústrias, né, de mineração. E, e depois segui para a área para empreender. Conta um pouquinho, acho que quando você veio pela Intelbras, e ali o que você fazia um pouquinho na Intelbras, esse desafio de tecnologia, porque você não era da área de tecnologia. E vamos falar assim, você foi imersivo na área de tecnologia, porque na área de tecnologia eu vejo assim, claro, a gente tem a tecnologia como fim, a gente trabalha com tecnologia principalmente, mas a tecnologia é muito mais do que hard skill, porque primeiro são as soft skills. Então, primeiro não é tecnologia, primeiro são as pessoas constroem tecnologia. Então, eu acho que é bacana você contar pra gente um pouquinho como que foi, porque, por exemplo, eu vou te dar o exemplo ali. Por que eu decidi trazer você para a Keltec? Você não é técnica. Porque é muito mais sobre processo, sobre pessoas, do que sobre tecnologia no final. Sim, Não é isso? sim. Então, eu gostaria que você contasse pra gente, e aqui é desse jeito mesmo, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco sobre esses desafios. Porque, claro, você às vezes se esbarra com o técnico, mas no final não é o técnico que vai fazer a virada de chave, é o processo correto. É o que você viu lá em engenharia de produção, é tudo processo, tudo detalhamento, então é todo esse trabalho ali. Sim, Esclareceu? Ficou um pouquinho melhor? sim, sim. Então vai. E então comecei a atuar, né, na área de tecnologia e como eu já vinha com uma bagagem sólida, né, de empresas grandes, com processos, com métodos, isso facilitou muito. Mas eu nunca fui uma pessoa de processos na íntegra, né? Claro que a gente tem que absorver ali um pouquinho, né, do Scrum, um pouquinho modelo cascata, um pouquinho, né, Six Sigma. Então a gente vai montando conforme a necessidade que a gente tem naquele momento, né? Legal. E mais que processos, são pessoas, né? Estruturar, organizar, para que elas estejam posicionadas de fato onde precisam estar e com a capacidade, né, e com a competência que tenham. E é isso. Legal, muito bom aí. Parabéns pelo seu papel, pela sua carreira, sua jornada. Você tem realmente uma jornada incrível ali. A Michelle, antes de trabalhar com a gente, ela tava. Quantos anos você ficou na Intelbras, Michelle? 6 anos. Olha aí, uma carreira bem sólida mesmo na Intelbras, muito conhecida. E me fala uma coisa, e aí eu peguei, você saiu da Intelbras e atualmente você está como gestora de operações na equipe, auxiliando ali. O PM é um nome bonitinho, né? Vamos falar gestora de operações, onde auxilia a gente a tocar os projetos
E me fala uma coisa, Michele, como que foi quando você chegou na empresa? Que eu sei que foi muito desafio. A gente está em constante mudanças ali. Conta pra gente um pouquinho ali e fica tranquila, é mais sobre a vida real mesmo. O começo ali, né, a gente organizar, entender os pilares, né, os processos, os projetos, entender de fato a necessidade do cliente, porque nem sempre ela vem tão clara para a gente. Foi um desafio, né? Mas é muito bom a gente acompanhar, né, o crescimento, a evolução das pessoas e que cada desafio que a gente lidar surge, a gente consegue lidar com ele com a facilidade e a velocidade, né, que a gente tem. Então, é, é desafiador a cada dia, vamos dizer assim. Não é cada ciclo, é cada dia ali. Legal. E me fala uma coisa, qual que foi o teu principal... Eu já imagino aqui, mas qual que foi seu principal desafio quando você chegou num projeto internacional, 3 continentes ali? Qual que foi o principal desafio que você fala, e agora? O que que você viu ali naquele começo ali, quando você foi imersivo? O que que você viu bastante de dificuldade e você conseguiu sobressair? O primeiro a língua, né? Porque a gente falava com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas da Ucrânia, com pessoas de Dubai, então, e precisávamos entender de fato, né? Toda essa questão. Além disso, a questão cultural também diferente. Então, lidar com isso, a forma, foi bem desafiador. Mas acredito que a gente tem conseguido bons resultados ao longo do tempo aí. É, o cliente chega, né, às vezes sem tanta confiança e conquistar a confiança dele tem sido o nosso caminho trilhado e sem dúvidas, né, a partir da confiança, a confiança só vem quando a gente realmente entrega o resultado. Então, é isso que tem acontecido e eu tenho ficado bem feliz com os nossos resultados. Olha aí, estamos bastante felizes com os seus resultados também, Michele, que a gente sabe que é uma construção contínua, não é do dia para a noite, com certeza é cada dia, cada tijolinho ali sendo aplicado, a cada processo, a cada Scrum, Kanban, a cada ciclo sendo rodado, a cada alinhamento. A gente sabe que esses detalhes no final, lá na frente, muito conta, né? Com certeza. Legal. Michele, e me fala uma coisa, a gente falou um pouquinho de desafio, e hoje em dia, a gente aqui na Keltec, a gente tem o desafio de entregar projeto rápido, um projeto diferente do outro, vamos falar assim, é quase sempre uma folha em branco. E como que você acredita que a gente consegue se sobressair com projetos curtos, projetos desafiadores? Você tem alguma palavra com você? Você tem alguma frase que às vezes te auxilia? Você acredita que são as pessoas, os processos, os métodos? O que que você acredita que realmente a gente consegue se sobressair, que a gente consegue entregar um projeto rápido, com qualidade, no prazo, com as pessoas corretas? O que que você acredita com você que a gente consegue ter esse desafio superado sempre? Acredito que a nossa adaptabilidade, ela é muito grande, né? E aí, com base nessa adaptação rápida e toda a bagagem que a gente vem vivendo, né? Que a gente tem, a gente consegue, de fato, fazer isso e transformar, né? O que às vezes não está claro no começo e entregar, de fato, valor para o cliente. Legal, muito bom. Michele, e tinha alguma situação que você falava, meu Deus, isso aqui não vai ser reversível, impossível, parecia ali. E a equipe que realmente conseguiu entregar, conseguiu sobressair ali. Não precisa às vezes falar nomes, mas fique à vontade para comentar com a gente alguma situação que você viu ali. Meu Deus, não daria certo. A gente com processo, com metodologia, a gente realmente conseguiu entregar. Sim. Você teve um dos projetos, né, que o cliente chegou bem desconfiado, assim, vamos dizer, e ele precisava do resultado logo, e já era um projeto que ele já vinha tentando desenvolver desde 2023. Outras empresas ali tentaram desenvolver, tentaram contratar, tentaram fazer de várias formas, né? E não conseguiu colocar para rodar o projeto, né?
Então, a gente atuou de todas as formas de contratar, na contratação das pessoas corretas, do método, quando a gente falou, olha, agora vamos seguir assim. Aí ele falou, não, peraí, planejar não, vamos fazer. Eu falei, opa, não, temos um processo que nós precisamos seguir para realmente alcançar os resultados. E foi isso, né? Ele acreditou na gente. E recentemente ele até falou: vocês parecem uma máquina de entregas, Uhum. né? Então a gente fica feliz de ver que dá certo, né? Que o nosso jeito, a nossa essência, de fato, tem contribuído para o crescimento dos negócios. Olha, coisa boa. Michele, me fala uma outra coisa. Eu sei que você também tem um hobby ali de cozinhar. Você gosta muito de cozinhar, receber os amigos em casa. E tem também o desafio das gêmeas, dos gêmeos ali. E me fala uma coisa. Como que isso, eu acredito que facilita você na liderança, liderar pessoas, liderar projetos curtos, desafiadores? Como que você vê essa semelhança ali, até do seu hobby, das suas crianças ali, com o dia a dia da empresa? Porque eu vejo ali que tem um aspecto de que a liderança auxilia muito. Como que você vê isso trazendo isso do contexto do hobby, da diversão ali mesmo, para o contexto empresarial? Sim. Acho que o que eu penso é que, né, gostar de estar com as pessoas, de ter essas interações, facilita muito a questão da liderança, porque a liderança ela precisa gerar uma conexão com o time, né? A integridade, então isso é muito importante. E já falando ali com relação aos gêmeos, né, a minha paixão ali, é, é um desafio, né, muito grande. Então, assim, a todo momento a gente tem que se organizar, a gente tem que ter o plano A, o plano B, C, D, E. CD. Então, incentiva, né? Faz com que a gente. Já era uma skill, né? Que por gerenciar projetos que eu já tinha, mas na prática ali a gente usa muito dessas Essas habilidades. habilidades. E também a delegação, né, de forma clara. Tem questões que guiar, mostrar. Então, a gente tem uma boa rede de apoio, né, e isso nos ajuda muito. Olha aí, parabéns mais uma vez ali, ó. Michele, então a gente já teve histórias de clientes que chegaram às vezes desacreditados, surpreenderam com a nossa entrega. Eu acredito, sempre acreditei desde quando eu abri a empresa, até antes, meus 16 anos de carreira, sempre acreditei que a transparência, a qualidade, a velocidade, a ética também sempre vence. E no final, a entrega ali é o resultado de tudo isso, do cliente ficar feliz, do cliente ficar satisfeito, do cliente realmente gostar do trabalho e querer continuar com a gente. A gente tem vários cases desses. E a metodologia hoje em dia, eu vejo que consegue ajudar a gente a ganhar confiança e acelerar os resultados. Você vê algum desafio ali, sem ser esse outro que você passou ali com esse cliente específico, que te marcou muito e que talvez está marcando até hoje, que precisa realmente batalhar, precisa fazer de uma forma diferente, até para o pessoal que está assistindo ali, para eles entenderem mais, falar assim, cara, eu posso superar esse desafio de tal forma, porque eu vejo ali que o desafio, quando ele vem, a gente às vezes tem muito aquela frase que eu gosto, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Então, para você às vezes sair de um problema específico, você precisa se transformar uma outra pessoa. Então eu vejo que é muito mais uma transformação da gente para a gente transformar a equipe. Como que você vê esse ponto no dia a dia da equipe ali, do trabalho? Eu vejo que o time está sempre evoluindo, está sempre trabalhando. Agora a gente está até trazendo o pessoal fazer certificações também na empresa, que eu vejo que é uma coisa bem bacana. Como que você vê essa evolução da equipe como entrega do resultado lá? Como que você vê realmente a evolução? E fala um pouquinho sobre soft skills e hard skills. Eu acho que é bem legal esse ponto, que eu vejo que você trabalha muito com as pessoas, que realmente elas precisam evoluir. Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre esse conceito que você tem das pessoas ali, sabe? Sim. As pessoas, elas são a base, né? Quando se tem um desafio, elas são a base. E é importante a gente colocar quem tem a capacitação para atuar naquilo,
mas também desenvolver pessoas, né? A gente tem pessoas de todas as senioridades ali. E não só a liderança, né, mas os sêniores da equipe, eles têm sim essa responsabilidade, né, da mentoria, da condução. Então, temos muito isso. E o time por si só, né, é um time novo, eles têm essa facilidade de aprendizado muito grande, essa sede de querer, né? Por exemplo, teve um projeto que a gente que a gente assumiu e que a gente não tinha em casa pessoas com a stack que precisava. Com as habilidades específicas ali daquele projeto. Exato. E assim, buscamos, por fim, falando, opa, não temos mais tempo para buscar, vamos desenvolver. E acho que a gente buscou até fora do Brasil, buscamos na Índia também, não foi? Exatamente. E aí, agora o time foi construído, o time se desenvolveu e é uma outra habilidade que, né, não tínhamos em casa e agora a gente já consegue ofertar para o mercado e é isso, assim. Mas essa evolução é constante, diária e a gente sempre impulsiona esse movimento do time. Legal. Vou fazer uma outra pergunta agora. É o seguinte, eu vejo que a gente tem o dever ali de manter os processos organizados, as coisas trabalharem com muita qualidade, muita agilidade. E aí, de um outro lado, a gente tem um cliente que às vezes ele não enxerga o processo. Porque o cliente realmente ele não vai enxergar. Ele enxerga às vezes só lá no final e às vezes a visão dele está um pouco deturpada ali. Como que você. Porque isso é uma habilidade para o cliente entender o processo. Você até falou isso para a gente. Para o cliente entender o processo, para ele conseguir aceitar o processo também e mesmo assim fazer a entrega. O que você acha que são as principais viradas de chave, que desde quando você chegou, que eu sei que você já está em constante mudança, você já mudou bastante desde que você chegou, mas ainda é um constante desafio no dia a dia até isso, ao cliente aceitar o processo ali, aceitar as mudanças e mesmo tempo você entregar o que o cliente quer. Como que você vê essa questão ali? Que habilidades que você acredita que precisa ter para uma pessoa conseguir fazer isso realmente? Primeiro a gente tem que ter segurança, né, do que a gente sabe fazer. Aham. E o principal ponto é o tijolinho por tijolinho, né? A cada dia fazer as entregas, né? As entregas que realmente impactem para o cliente. E ao longo é um caminho sem volta, vamos dizer assim. A partir do momento que a gente consegue mostrar, entregar, e a nossa velocidade é muito rápida, é, não se discute, né? Então a gente ganha a confiança e conseguimos muitas vezes até muitas vezes, né, criar um relacionamento mais aberto, propor, né, mudanças, propor às vezes até caminhos mais profundos do que a gente tem trilhado, assim, né? Por exemplo, ah, um dos nossos clientes, a gente está desenvolvendo uma plataforma e nós levamos para eles algumas limitações de acordo com os requisitos que ele trouxe, né? Com base no que a gente tem vivido, ele já falou, nós externalizamos essas questões e ele falou, opa, isso aí já é o nosso roadmap de 2026. Uhum. Então, essa abertura com o cliente é conquistada, né? Então, acredito que é isso, É assim. um degrauzinho por vez ali, você trabalhando com muita segurança, com muita confiabilidade, porque a segurança traz a confiança, e a confiança a gente vai trabalhando ali um tijolinho por vez, no final a gente consegue construir o resultado. Exatamente. Legal. Michele, e você ali, eu sei que você falou que trabalhou um pouquinho com a culinária ali no ramo alimentício e tudo mais, e eu sei que você tem um pouquinho da veia empreendedora. Seu marido ali também, eu sei que ela é empreendedor. E como que isso, você acredita que te auxilia nos projetos? Tanto como você trabalha na empresa atualmente com a gente, como também lá atrás, você trabalhava com a Intelbras, outras empresas ali. Como que você acredita que um pouquinho dessa veia empreendedora te trouxe, realmente trazendo essa visão de dono? O que que você vê como isso? Então, é realmente entender o negócio, né? É realmente qual é a dor que a gente precisa resolver aí, né? O que que a gente precisa melhorar?
Então, ter essa visão é que talvez o plano seja traçado com base nisso, sem tantas voltas, que a gente consegue chegar lá, né? Então, pensar no cliente e, de fato, Tem um olhar de dono ali mesmo. olhar de dono. Isso aí. Porque no final é o cliente ali, e às vezes é o cliente do cliente, né? Não é nem o cliente final, porque vamos falar, às vezes não é nem o cliente lá que vai pagar a conta, é o cliente do cliente que vai pagar e ele que ele paga a gente. Exatamente. Então, é isso, assim, precisa, não tem, é negócios, né? Então, precisa gerar valor, o cliente precisa sentir, né? Quando eu entrei na Kel, né? As pessoas, a empresa precisa sentir que eu estou contribuindo, né? Que eu estou potencializando os resultados. E essa, sim, é a minha missão aqui. Olha aí, coisa boa. Não, muito bom mesmo, Michele. E me fala uma coisa, a gente está sempre aprendendo e agora a gente está começando a construir uma cultura muito forte. Estamos trazendo pessoas boas de mercado para trazer essa cultura, essa liderança, até trazendo o par ali. O que você vê hoje em dia a Keltec como diferencial que a gente consegue realmente entregar os projetos? Porque, por exemplo, desse projeto que você estava falando, o pessoal estava desde 2023 ali. E a gente foi lá em alguns meses, conseguiu entregar, conseguiu fazer acontecer, o cliente ficou satisfeito. O que você acha que é a fórmula mágica? Não existe fórmula mágica, mas o que você acha ali que são alguns itens essenciais que realmente auxiliou a gente a fazer essa virada de chave? Porque foi uma virada de chave até para o cliente. Em Sim. todos os clientes que a gente atende, eu vejo ali que tem as viradas de chave. Como que você vê essas viradas de chave ali? O que você acha que é um diferencial hoje em dia da Keltec, a gente com as empresas? O primeiro passo que eu vejo é a coragem, porque às vezes vem um projeto, né, projetos difíceis, projetos críticos, né? Então, a coragem de assumir aquilo ali, primeiro ponto, né? O segundo ponto é a adaptação e também a vontade, né, de fazer, de transformar. O Aham. time tem isso, essa essência. Então, e aí coloca uma pitadinha de gestão de pessoas e uma pitadinha de método, o foguete está pronto. Pronto, é isso. Então, eu acredito que temos um jeito, o nosso jeito Keltec, a nossa essência, e é isso que faz que tem feito a nossa virada e que eu acredito que ajudará muitas empresas a também ter a sua virada. Olha aí, muito bom. Michele, e hoje em dia tem muita inteligência artificial chegando, muita tecnologia. Todo dia muda, né? Você deve estudar um pouquinho, todo dia muda. Antigamente mudava todo mês, né? Hoje em dia é todo dia. Todo dia tem uma coisa, tem uma diferença ali. E na sua opinião, você acha que a inteligência vai substituir os programadores, vai substituir os funcionários? O que você acha que a inteligência artificial ela vem no mercado para fazer ali? O que é a sua visão sobre isso? Eu não vejo substituição. Claro que muitas tarefas, né, principalmente as mais fáceis de mapear, mais operacionais, mas a inteligência artificial ela é impulsionadora, Sim. né? E as pessoas elas precisam ter uma clareza do objetivo final, porque senão elas não vão conseguir conduzir, Aham. né? A questão da liderança, a questão da autonomia, a questão do entender de fato o problema a ser solucionado, é isso, assim. Não precisamos ainda de pessoas, ainda não, né? Acho que sempre, Sempre vai precisar de pessoas. mas não substituir. Eu acredito muito que impulsionará, né? Ela é uma. Eu acredito também muito isso, que ela vai ser uma aceleradora de processos ali de pessoas que vamos falar assim. Eu acredito que vai substituir algumas pessoas, as que não sabem trabalhar com ela. As Exato. que não vai saber trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial, com as ferramentas corretas. Porque quem souber trabalhar com a ferramenta correta, realmente vai conseguir ir mais longe. Vamos falar assim. Sim, com Ele vai certeza. conseguir ali fazer mais coisas em menos tempo, com maior qualidade. Mas não vai substituir. Teve muitas empresas, não sei se tu até chegou a ver ali, que acreditava que ia substituir, foram lá, trocaram todo mundo, mas depois tiveram, opa, não, alguém tem que pilotar a máquina aqui, não é assim que funciona. Então eu acredito que a gente é a mesma coisa ali. Sim, O pessoal às vezes fica com muito medo. Eu vejo ali até programador, será que vai substituir? Será que não vai? Meu Deus, como que vai? Não, mas eu acredito que vai acelerar mesmo. sim.
E ainda tem um caminho aí, né? É o começo. Eu Sim, acredito que a sim. gente tá tem muita coisa para melhorar, né? Assim, a forma que às vezes, né, os scripts estão sendo construídos precisam de muitos retrabalhos, então as coisas precisam evoluir e, consequentemente, a gente evolui junto e cria novas formas. Legal. Na sua visão, com a inteligência artificial chegando, agora é uma opinião sua ali, na inteligência artificial chegando, os processos, como que você acredita que estaria, por exemplo, nossa empresa daqui uns 2 anos com inteligência? Você acredita que dá para utilizar a mesma base de processo ou você acha que a gente precisa ir adequando e mudando? O que que é a tua visão hoje em dia, Michele? Ah, com certeza. Mudar sempre, né? Sim, sim. Para ir escalando e melhorando cada vez mais, né? Com certeza. Legal. Eu tava até pensando esses dias de a gente começar a trazer cada vez mais engenheiros de prompt para o time. Hoje em dia a gente não tem esses perfis no time. A gente tem os sênior ali, os líderes que você está sempre estudando, mas às vezes trazer algumas pessoas até mais novas para começar trabalhando isso, porque eu gosto de trabalhar com o pessoal novo, porque eles dão uma visão muito interessante para a gente. Sim. Então, até recentemente entrou umas pessoas no time, até no teste, eu vi o menino lá fazendo, eu falei, meu Deus, o que que é isso? Era uma IA conversando com a outra, que conversava com a outra, que fazia o aplicativo, eu falei, mas aquilo ali é incrível. Então, eu vejo que hoje em dia, essas pessoas novas, mesmo esses meninos ali, eles têm uma agilidade diferente de trabalhar, né? Sim. É uma outra dinâmica e é fazer um mix ali, né? Vamos dizer assim. A gente precisa ter perfis diferentes para que a gente fique forte, para que a gente veja visões diferentes e assim crie um caminho único. Legal. Michele, e olhando para frente, olhando para o futuro ali, o que que você espera da Keltec? O que que você espera da Keltec como Michele, como pessoa mesmo, como gestora ali? O que que você espera nos próximos anos ali? Muitos desafios, mas assim, eu quero ver a Keltec crescendo exponencialmente, né? E assumir uma cadeira de diretoria. Olha aí, coisa boa, coisa boa. Se você pudesse resumir em uma frase, o que que seria o futuro da Keltec ali, na tua visão, que você vive hoje em dia, que você vê ali e fala, meu Deus, a gente tem essa habilidade específica. Porque para tu entender ali a tal complexidade, tava até falando, né? A gente hoje em dia tá atendendo empresas que ela tem, vamos falar assim, mais de 1.000 programadores. Então a gente, por que que essa empresa, às vezes, de 1.000 programadores não consegue fazer o que a gente consegue fazer? A gente hoje em dia tá com mais de 30 pessoas ali, mas o que a gente consegue fazer que eles não conseguem fazer? O que que você vê ali em uma frase ali? Agora eu te apertei, né? Aperta. Mas é adaptação. Adaptabilidade ali mesmo. Entendi. Porque eu sempre tive isso comigo. Isso vem de mim lá atrás, desde quando eu era CLT lá. E aí o pessoal bem fala, né? Na verdade, a empresa é reflexo do dono, que o dono ali, vamos falar assim, até as mesmas habilidades. Eu não sei se tu reparou. Você lembra aquele dia que a gente fez a talk? Toda segunda-feira a gente tem uma talk na empresa. E aí que a gente fez a talk, que as pessoas falaram as qualidades da empresa e por que gostava. Você lembra daquele dia? Sim. Fizemos a nuvem. Sim. E aí, eu acho que eu até postei isso no LinkedIn. Olha que negócio doido. Até postei isso no LinkedIn. Todas as habilidades que falaram, é as habilidades que eu já vi em mim em um dia. Olha que negócio forte, muito forte. Por Sim. quê? Porque eu acho que a gente leva isso para a empresa mesmo, sabe? Leva, com certeza. Então, vamos falar assim, para a gente mudar a empresa de outro nível, a gente tem que nos mudar primeiro. Não dá para a gente mudar, às vezes, um terceiro. Então, a gente tem que, às vezes, trazer pessoas que têm aquela habilidade, mas a gente precisa primeiro ser ali. Sim. Então, né, nesse quesito ali, eu falo que a gente, hoje em dia, tem uma cultura muito forte de versatilidade, porque eu sempre pensei, a gente precisa ter adaptação, porque não dá para ter um software 100% pronto ali, não dá para ter aquela coisa engessada para um cliente que ele não trabalha engessado. A conta não fecha no final. Não. A conta. Você vê nos nossos clientes ali, não caberia um processo engessado. Se ele tentar com um processo engessado ali, então, eu acredito que cada vez mais, a gente sendo mais versátil, e eu que estou respondendo a pergunta, né? Mas é bem isso. Mas é bem isso, né? Mas então, eu acredito que cada vez mais a gente sendo mais versátil,
a gente consegue atender o cliente melhor e a gente consegue trazer essa habilidade, essa velocidade, essa transparência para o cliente. Sim, sim. E tendo essa clareza, né? Para esse cliente, talvez esse método aqui não vai funcionar, mas para esse aqui vai funcionar. Então, é isso que tem que tá, é isso que é o nosso jeitinho que tem feito a diferença. É isso, é isso. Michele, me fala uma coisa, se você tivesse que dar um conselho pro pessoal começo de carreira ali, que você não nasceu uma PM ali, você não nasceu uma líder, você começou lá atrás, lá, fazendo a faculdade, que conselho você daria para uma pessoa que está começando às vezes a carreira e ela quer ir para uma carreira de liderança, que eu sei que é uma carreira diferente, vamos falar assim, às vezes você está no técnico, você ir para o líder, eles têm que estudar outras coisas, tem que se mudar. O que você daria um conselho para essa pessoa? Sim. Eu levo a essa questão da liderança muito a sério, né? Os líderes, eles têm um potencial de impacto muito grande no mundo. Então, se você quer ser um líder, é importante você querer também servir, porque o líder, ele não é para protagonizar. O líder, ele é para impulsionar, é para ele fazer o pezinho ali para o liderado desenvolver, entregar. Então, é muito de essência, né? Então, liderar para mim tem tudo a ver com servir. Olha só, parabéns! Quando você fez a carreira, você foi indo cada vez ali, eu segui pelo teu LinkedIn ali, você foi indo cada vez mais para a carreira de liderança. Sim. Mas como que foi? Foi o dia a dia mesmo, ou você estudou, ou talvez foi a jornada empreendedora? Talvez ser mãe também, é tudo um pouquinho, Tudo, né? tudo um pouquinho, né? Sim. Eu entendi em um momento, quando eu abri a empresa, isso aí eu falando de mim em casa, eu acreditava que eu conseguiria fazer tudo sozinho. Não sei se outros empreendedores são assim, mas eu tinha a impressão que eu conseguiria fazer tudo sozinho. Ou seja, eu queria programar, não tinha tester, não tinha nada, era uma bagunça, era só eu ali. E aí fui colocando as pessoas, era tipo um outro time, vamos falar assim. Eu não me via um bom líder. Hoje em dia eu sei que eu sou um líder ali, mas eu trago pessoas melhores do que eu vejo que são boas líderes para realmente ajudar a equipe, porque eu não vejo uma boa liderança em mim. Isso é pessoal meu ali. E depois que eu entendi que eu tenho que trazer pessoas melhores que eu falei, meu Deus, eu não vivo sem isso mais. Por exemplo, eu não viveria sem tu no time, sabe? Sem uma pessoa líder ali para ajudar a tocar as pessoas mesmo. Então eu vejo que essa questão da liderança, tem pessoas que têm mais facilidade. Eu vim mudar a técnica, então, e gosto muito da área técnica. Meu hobby é o técnico ali, meu hobby, para tu entender, é o programar. Então é um técnico muito forte. E essa questão lá da liderança, eu vejo que tem algumas pessoas que têm mais facilidade com as outras com pessoas, que no final é a habilidade do século, né? Vamos falar, comunicação e pessoas ali. Sim. Porque no final não é a tecnologia que vai resolver, não é o chat GPT, não é o aplicativo. No final são as pessoas que às vezes vão pilotar aquilo ali. Eu falo que liderança tem muito mais a ver com suporte, né? Ajudar, apoiar as pessoas, e direcionar. Quando você consegue colocar todo mundo com a estratégia do cliente, com a estratégia do negócio, tudo flui, porque as pessoas por si só, elas são muito criativas. Essa nova geração, ela é muito rápida, ela é muito sedenta, né? Ela tem sede aí de Aham. conhecimento, então eu costumo dizer isso. Hoje mesmo eu fiz uma daily antes, né, da gente vir para cá, e foi bem rapidinho. Todo mundo comentou o que estava fazendo, algum ponto de desalinhamento. Ah, beleza, estou vendo aqui que estamos alinhados com o nosso plano. Bora Sim, executar. no objetivo, no propósito ali. Então é isso, é muito mais de direcionar e suportar. E como que você vê, olha aí, essa pergunta nem estava no script, como que você vê, porque são gerações diferentes, por exemplo, quando a gente fala de um sênior, por exemplo, do Evaldo lá, tá 25 anos de casa, ele acho que tá no 50 mais, acho que é por aí. Então, vamos falar assim, ele tem uma certa experiência, muita bagagem, e ele, vamos falar assim, ele vê as coisas de uma forma diferente. E quando a gente pega um menino mais novo ali, às vezes 22 anos, ele é de uma outra geração. Ele já nasceu na tecnologia, vamos falar, esses meninos já nasceram com o celular na mão. Já. E vamos falar assim, eles pensam muito diferente, muito rápidos, mas às vezes são
mais pragmáticos em outros. E é complicado trabalhar com as duas gerações. Como que você vê esse ponto ali que te facilita? Porque você tem que conversar a mesma língua dos dois, né? Sim. É um desafio do dia a dia, né? Mas é natural. Precisamos entender os perfis, não só com questão das idades, né? Mas também dos perfis. Sim. Tem tudo isso, né? Então, é, Mas faz parte, é intrínseco do processo e de verdade. sim, é mais entender as pessoas e no final ali fazer mesmo as coisas acontecerem. Exatamente. É o tijolinho por tijolinho, para no Exato. final sair o resultado. Isso aí. Eu acho que esse é um dos segredos ali da Keltec, da gente trabalhar, da gente sempre continuamente transparência, ética, muita velocidade, versatilidade também, que vamos falar assim, por exemplo, desse grande cliente nosso, que a gente está falando ali, ele já teve várias mudanças no processo que se a gente não tivesse uma versatilidade muito grande, o pessoal teria desistido. Sim. Eu vi outras empresas desistirem. A gente já viu outras empresas desistirem. Mas por quê? Porque às vezes não tem a versatilidade. E hoje em dia, eu vejo que a gente é muito versátil, a gente consegue auxiliar as empresas por conta disso. Exato. Mas está fazendo um ótimo papel, Michele. Gostamos muito do seu trabalho. Eu acho que você está trazendo uma cultura muito forte, que a gente está realmente mudando as pessoas. E quando eu falo mudando as pessoas, não é só as empresas, os clientes ali, mudando as pessoas e impactando mesmo. Porque hoje em dia o nosso trabalho como líder, como pessoas ali, principalmente o seu, às vezes a gente impactando aquela pessoa, a gente vai impactar o pai e a mãe dela. Ali ela vai ter um filho, tem vários funcionários nossos que tem vários filhos ali, que impacta o filho, que impacta um amiguinho na escola, a gente impacta o cliente, que ele tem os filhos, tem os funcionários, então é um impacto muito maior, você falou, né? Sim. Então, É uma rede, né? isso, aí no final a gente consegue fazer um impacto ali e cada vez mais pessoas e mais empresas ali. Mas Isso parabéns mesmo pela jornada ali. E vamos que vamos, tem muito desafio aí pela frente. Vamos embora, estamos contando contigo. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo Virada Keltec Podcast. Aqui foi um papo bem bacana, bem diferenciado. É um papo aqui bem tranquilo mesmo, onde a gente traz todas as viradas-chave, tecnologia, empreendedorismo. E siga a gente por aí toda semana, episódio novo.